E quando a gente pensa no quanto a gente quer ganhar ou no quanto a gente ganha hoje em dia, eu gosto muito de trazer essa discussão do valor, né? E porque eu acho que muitas vezes, como a gente é condicionado a calar a nossa intuição, a gente acha que o que vem de dentro da gente, né, o que está aqui dentro, não é o mais importante. O mais importante é como os outros veem, né, como o mundo reage, como o mundo vê aquilo que eu sou. E muito desse trabalho de reconectar com a intuição é você também entender que o seu valor está em quem você é. O nosso valor não está enquanto a gente ganha, o nosso valor não está no cargo que a gente tem, o nosso valor não está no preço que a gente cobra, o nosso valor não está na nossa dívida, não é porque eu tenho dívida que eu valho menos, mas parece também um pouco utópico a gente pensar nisso, mas se a gente partir desse princípio, eu acho que a gente já começa a olhar para as coisas de um jeito diferente. E esse certo desprendimento, energeticamente, faz a energia fluir muito mais. Tudo que a gente busca desesperadamente acaba se afastando da gente. Então, se você, sei lá, próxima vez que você encontrar com um amigo, faz o teste. Vocês estão os dois de pé conversando. Dá 2, 3 passos para frente e observa. Esse amigo, o que que ele vai fazer? Ele vai dar 2, 3 passos para trás. Porque naturalmente, quando a gente vai com. Quando algo caminha na nossa direção, a nossa tendência é a gente se afastar. E energeticamente acontece algo parecido, porque se eu acho que eu mereço alguma coisa, eu não preciso correr atrás daquilo. Tem até um momento do workshop que eu falo que gente rica nasce rica, morre rica. Por quê? Porque ela não fica estressada com dinheiro. Isso é um dos aspectos, né? Eu sei que tem mil aspectos sociais e econômicos, mas a pessoa que ela nasceu numa família rica, às vezes ela nem pensa, ela não fica preocupada com dinheiro o tempo todo, porque ela sabe que aquilo naturalmente vai vir até ela. Como, por exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela é muito confiante. E eu lembro quando a gente saía na juventude, adolescência, assim, eu era muito insegura com a coisa dos. Eu gostava dos meninos e tal, e eu achava que nenhum menino olhava para mim, e eu sempre ficava me sentindo mal, e essa amiga, ela pegava geral. E ela tem essa energia de. Ela se acha tão valiosa e ela não precisa correr atrás de homem nenhum. E na minha experiência, eu percebi que quanto mais eu corro atrás dos caras, mais eles fogem. Então, isso é mais uma analogia com amor, mas com dinheiro é igual. Se a gente fica muito desesperado, a gente sai de um lugar de merecimento natural, né, assim, genuíno, e a gente vai para um lugar de desespero. E quando eu corro atrás de uma coisa desesperadamente, a tendência é essa coisa se afastar. Então, quando eu consigo colocar o valor em mim mesmo, energeticamente a chance é maior do dinheiro vir até mim. Não significa que eu vou largar meu emprego, então, e ficar em casa o dia inteiro no sofá, me valorizando, porque o valor está em mim, o dinheiro que tem que vir até mim, eu não tenho que fazer nada. Não é isso, é a gente continuar fazendo aquilo que a gente faz, refletindo sobre onde está o meu valor, o que eu estou fazendo para me valorizar, porque eu sei que conforme eu for crescendo o meu valor, automaticamente as coisas que eu quero vão começar a chegar até mim, que é o negócio que a gente falou da vibração. Se eu estou numa vibração de desespero, eu não vou conseguir atrair prosperidade, tranquilidade, paz, liberdade, autonomia. Eu preciso estar na mesma vibração daquilo para eu conseguir atrair aquilo para a minha vida. Então, quando eu coloco o valor em mim, eu diminuo o desespero, eu diminuo a ansiedade
e fica mais fácil de eu conseguir atrair e materializar aquilo que eu quero. Mas como eu faço para acreditar nisso? Porque eu falando aqui é muito lindo, a teoria é maravilhosa, mas como que a gente consegue se convencer de que o valor tá na gente mesmo, né? Eu acredito que a gente só começa a acreditar em qualquer coisa que seja quando a gente tem provas de que aquilo de fato é possível para a gente. Então, você só vai começar a acreditar que o seu valor está em você quando você começar a agir dessa maneira e você começar a receber provas e evidências e confirmações de que o seu valor está realmente em você. E conforme a gente for avançando hoje, vai ficando um pouco mais claro e a gente vai aterrissando essas ideias. Porque o que acontece? Deixa eu só interromper aqui rapidinho. A nossa autoestima, ela tá. Deixa eu só. A nossa autoestima ela é determinada por como os outros tratam a gente. Ela é determinada por como as pessoas, né, como é a reação do nosso entorno com a gente. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa bacana, mas todas as pessoas da minha família falam que eu sou uma tonta, eu vou acreditar mais no que estão me falando ou no que eu estou achando? Se eu acho que eu sou uma profissional valiosa, mas todos os meus colegas ganham mais do que eu, como isso vai refletir de volta? Então, o que a gente vai falar aqui hoje são as ações que vocês podem fazer, os passos concretos que vocês podem dar para vocês começarem a, de fato, acreditar que o valor de vocês está em vocês, que o valor não está num salário, num cargo ou numa quantidade X de dinheiro. Então, para a gente começar a acreditar, é onde a gente. Para a gente começar a acreditar, a gente precisa mudar o nosso comportamento e aí ter esse feedback do meio de que a gente está pronto para isso. E é aí que entram os pilares da minha metodologia, porque esse acreditar de novo, e vou repetir isso 1000 vezes, não é só consciente, não é só ficar repetindo a afirmação positiva, é um acreditar que é você como um todo. E aí, para você acreditar, você precisa primeiro olhar para as suas crenças e saber o que disso que eu aprendi sobre o mundo, sobre a vida, sobre quem eu sou, tem a ver com aquilo que eu quero materializar e o que não tem. Então, são as crenças limitantes, ou aqui eu chamo de crenças incompatíveis, porque se eu acredito que eu só posso ganhar dinheiro com o sacrifício do meu trabalho, e o meu trabalho, eu sei que eu nunca vou ganhar a quantidade de dinheiro que eu gostaria de ganhar, essa crença não é compatível com aquilo que eu quero acreditar, ou com aquilo que eu quero materializar. A gente precisa ter, ou a gente não materializa, porque a gente não tem, às vezes, espaço. Então, de novo, energeticamente, para que eu consiga fazer essa dança energética com o universo, que eu consiga entender onde que eu tenho que parar de ficar desesperada, onde que eu tenho que pôr mais atenção, onde que eu tenho que abrir espaço, né? Quais são portais que eu tenho que abrir, quais são drenos de energia que eu tenho que fechar. Isso também é um jeito é uma dos pilares da minha metodologia para a gente conseguir materializar. E se eu não tenho provas, que é um pouco o que a gente falou aqui, eu preciso ver para crer que aquilo é possível para mim. Então, para eu conseguir mudar essas crenças, eu preciso reprogramar aquelas crenças que estão rodando aí em piloto automático no meio consciente, olhando para o meu passado, que é muito do que a gente vai fazer na terceira semana do nosso desafio. Eu preciso desbloquear
então essa energia, eu preciso desbloquear espaço, seja ele energético ou físico, olhando para o meu presente. Então você vai olhar e vai falar, tá, o que que na minha vida está ocupando o espaço que deveria ser do dinheiro? E esse espaço pode ser físico, de um monte de roupa guardada no seu guarda-roupa que você nunca usa. Esse espaço pode ser de um relacionamento com alguém que não te faz bem e aquilo drena a sua energia. Esse espaço pode ser você ainda ficar preso em querer fazer tudo pelos outros e não fazer nada para você. Esse espaço pode ser uma nova oportunidade de um possível trabalho. Então, lá no material, vocês vão ver que tem alguns exemplos de quais são bloqueios, tanto físico quanto energéticos, para vocês conseguirem identificar o que pode estar bloqueando espaço na vida de vocês. E, por último, a gente tem que agir. Então, tem um aspecto de reprogramação, que é do nosso inconsciente, que é do nosso passado. Tem um aspecto de energético, que é o que está bloqueando minha energia hoje, no meu presente. E tem um aspecto mais concreto, que é a ação, que é o que eu vou mudar no meu comportamento para eu caminhar rumo ao que eu quero materializar. Porque até tem essa definição da loucura, né? Que a loucura é quando a gente repete a mesma ação esperando um resultado diferente. Então, não adianta só eu reprogramar e desbloquear se eu não começar a agir de uma maneira diferente. Não adianta eu só agir e sair atropelando e fazendo um monte de coisa se eu ainda não criei esse espaço e se eu ainda continuo acreditando naquelas coisas que são incompatíveis com o que eu quero. Então, essas três coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo para eu conseguir materializar. Só quero parar aqui um pouquinho, porque eu quero falar aqui grande. E aí eu queria contar uma história que aconteceu comigo, porque eu fiz meu próprio processo, né, faço até hoje, meu processo de materialização. E aí foi interessante, porque no ano passado, eu tenho um apartamento que eu alugo, e eu tinha recentemente, a pessoa que morava lá saiu e deixou de alugar, o apartamento ficou vago. E aí eu estava fazendo esse processo e eu estava pensando, não, porque eu tenho que acreditar que eu mereço ganhar dinheiro com esse apartamento. E eu tenho que então, reprogramar minhas crenças, eu tenho que desbloquear espaço e eu tenho que agir de acordo com uma pessoa que acredita que eu posso ganhar dinheiro com esse apartamento. E aí eu estava tão focada em agir de um jeito diferente, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito comedida nas finanças. Então, eu nunca fui, por exemplo, eu trabalho ainda, né, que eu ainda faço consultoria há 20 anos no varejo, mas eu nunca fui a melhor vendedora. Eu sempre fui ótima treinadora e tenho várias qualidades, mas vendedora, eu nunca fui aquela pessoa de vender e falar e fazer, não sei o quê, porque eu sempre tinha um pouco esse bloqueio de, não, eu não posso vender demais, né? Eu não posso cobrar muito caro, eu não posso, sempre muito preocupada com o outro. E aí, quando esse apartamento ficou vago, eu falei, bom, agora, né, eu acho que eu estou merecendo, eu vou cobrar mais caro por esse apartamento. E aí eu fui lá e botei um preço que estava, sei lá, uns 20, 30% acima do mercado. E aí eu falei, tá, eu estou agindo de um jeito diferente, estou aqui, né, trancada na autoconfiança e eu vou conseguir um milagre, vai acontecer, alguma coisa vai acontecer que eu vou conseguir materializar esse dinheiro que eu quero com esse apartamento. E aí foi passando o tempo, o apartamento não alugava, e eu reforçando essa ideia, e eu não arredava o pé, eu não fazia um desconto, eu não diminuía
o preço do aluguel, porque eu achava que todas aquelas pessoas que me pediam menos pelo apartamento, eu achava que era um teste. E que eu tinha que dizer não, e eu tinha que me manter firme no meu propósito daquele preço de aluguel muito mais caro que o mercado. Eu demorei muito para alugar esse apartamento, e eu só consegui alugar quando eu caí em mim, eu percebi que, primeiro, eu estava colocando o meu valor naquele preço de aluguel. Então, eu não estava querendo arredar o pé, porque eu achava que aquilo ia fazer eu me sentir menos merecedora. Então, o meu valor estava naquele preço do aluguel, e quando eu percebi isso, eu falei, nossa, está tudo errado. A outra coisa é que eu estava só agindo, e eu estava pedindo aquele preço, e eu não estava aceitando nenhum tipo de desconto, eu estava firme naquele preço, só que eu ainda não estava reprogramada e desbloqueada o suficiente para chegar naquele valor de aluguel que eu queria. Então, aqui a gente vai falar sobre pedir aumento, ou sobre cobrar mais caro, e vocês podem pensar, nossa, vou dobrar meu preço. Mas calma, porque você vai poder dobrar seu preço, mas quando você tiver reprogramado e desbloqueado o suficiente para que aquilo seja de todo o seu ser e você esteja pronto para, de fato, cobrar um preço mais caro, ou pedir um aumento, ou se sentir mais valorizado. Então, é, a gente vai falar aqui mais sobre a ação, porque vocês ainda não começaram a reprogramação e o desbloqueio, mas ao invés de a gente ir direto para o preço 20, 30% acima do mercado, o que eu quero é que a gente dê um passo concreto, mas que seja realista e que seja confortável para vocês dentro daquilo que vocês já estão reprogramando e desbloqueando nesse momento. Então, é só para vocês terem esse gostinho de como é quando eu tomo uma ação rumo àquilo que eu quero materializar, mas sem me atropelar e sair correndo na frente, porque esse é um processo que não é rápido e que essas três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo.